Pronto aí? Pô, eu vi casualmente, tá? Só pra dar uma semana, acho que foi semana passada. E eu tava procurando uns YouTube, entrei no canal da Safe, antigo. Na verdade não foi nem no canal do YouTube, eu achei no Google, tá? Daí umas fotos tua com Orlandini aqui nessa sala, os dois de terno e gravata. Não, e a gente trocou, a gente inverteu, botou gravata, é a mesma gravata. A gravata com terno, a gravata sem terno, sem paletó. Uma vez ele, uma vez eu, que a gente gravou 4, 5 vídeos juntos. O Orlandini achava uma jaqueta de couro, assim. Não, mas eu pode, se tu for ver, tem 2, 3 vídeos, né? Tem a combinação com a mesma gravata e o mesmo paletó, com, sem, verdade, né? E a questão do YouTube é foda. YouTube não, do Google é foda, né? Porque esse final de semana no Instagram, não sei se é impactado por curso para fazer podcast. Acredite se quiser, R$27. Quase comprei. 1h30. Quase comprei, eu falava, vou comprar, acabei não comprando. O que tu falar, amanhã tu pode ter certeza que vai estar no teu Google. Beleza, vamos começar então? Não. Salve, salve, Safe Web, tudo beleza? Eu sou o Luciano Cheves, sou diretor de negócios e marketing aqui da Safe e a gente está aqui hoje estreando um novo formato de comunicação com a nossa rede. A gente quer, através de uma série de podcasts, levar muita informação de uma forma mais descontraída, mais leve, e para estrear esse novo momento de comunicação, nada melhor, né, do que trazer o Daniel. Né, Dani? O nosso CEO, o nosso líder, aí, o cara que levou a Safe, né, a atingir aí um patamar inédito, né, de representação no mercado aqui da ICP Brasil. E eu achei que seria justo a gente, né, trazer ele, porque muita gente já conhece o Daniel, já teve outras oportunidades de estar com ele, mas eu tenho certeza que a maioria dos que vão escutar esse podcast, né, e afinal esse podcast é feito com foco para a nossa rede de parceiros, né? E a gente tem hoje aí mais de 1.400, beirando 1.500 locais de atendimento no Brasil. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem a história, o que ele pensa, o que ele já fez aqui de trabalho aqui na Safe e para onde que a gente vai mirar, digamos, as ações da empresa a partir de agora. Então, Dani, bem-vindo. O Daniel tá rindo aí, porque eu tô dando uma aqui de podcaster, de youtuber, né, Dani? Uhum. Mas então fala para nós aí, te apresenta rapidinho, né? Muita gente te conhece, mas eu tenho certeza que a maioria ainda não. Sim. Então vamos lá, a bola tá contigo. Me diz, quando entrou aqui, Dani? 2013. 13? Junho de 2013. Pô, então já fazem 11, não. 13? Não, fazem 9 anos. 9 anos. Tá, então fala um pouquinho mais de ti agora. Legal, gente. Boa tarde para todo mundo, né? Depois dessa saudação do Luciano. É um pouco engraçado, né? A gente trabalha quase que o dia todo um de frente pro outro, tá? As nossas mesas é uma de frente para outra. Mas é muito legal. É muito legal estar aqui, ter essa oportunidade de conversar com vocês, né? Então eu tô na Safe Web já desde 2013. Eu cheguei aqui muito no projeto da autoridade certificadora, né? Da gente credenciar como autoridade certificadora. Tinha uma série de ações para serem feitas e tal, que a gente vai conversar mais aqui ao longo do nosso papo. E fazem aí aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, que eu passei a ocupar essa posição aí de CEO. Mas é muito mais, gente, é muito mais um time e tudo que a gente conquistou, tanto antes quanto após esse período aí do 1 ano e meio, a gente construiu todos juntos. Tu sabe que eu me lembro, Daniel, quando tu chegou aqui, o Daniel chegou em junho de 2013. E aí, na época, um dos investimentos da empresa aí era uma vou chamar de fazenda de hidroponia, né? Para plantar alimentos hidropônicos, né? Mais saudáveis, sem defensivos agrícolas e tal. E aí, na segunda semana que o Daniel chegou aqui, uma rádio que a gente tem parceria nos procurou e ficou sabendo, né? Até porque é uma rádio do interior aqui do Rio Grande do Sul, ficou sabendo que nós tínhamos esses investimentos em hidroponia. E aí o cara queria fazer uma entrevista, tu tá rindo? Ao vivo. Ao vivo, na rádio,
para falar sobre a hidroponia e sobre a questão do que estava sendo plantado lá, né? E a gente plantava couve, né? Foi a primeira investida da empresa foi plantar couve. E aí o cara chegou na entrevista e perguntou pro Daniel assim, Daniel, me fala sobre a couve aí, né? Quais são os... Como é que ele falou? Quais são os nutrientes da couve? Valor nutritivo. Valor nutritivo. Da couve. Não, primeiro ele perguntou pro Luiz, né? Ô, seu Luiz, vamos fazer uma ao vivo aqui agora e tal? E o seu Luiz, não, isso aqui agora é tudo com o Daniel aqui. Pode entrevistar o Daniel. E me jogou pra dentro da sala. E aí foi a primeira, tipo, tô aqui com o Daniel e tal, aqui na sede da SafeWeb, parará. Mas fala um pouquinho sobre a plantação que vocês estão fazendo lá de couves orgânicas e hidropônicas. Qual é o valor nutritivo da couve? E eu, olha, valor, cara, poucas vezes eu comi couve na minha vida, gente. O valor nutritivo da couve, meu maior contato com a couve foi uma época que a Shelly é minha esposa, gente. A Shelly inventou que tinha um suco lá de couve que tinha que tomar de manhã e eu fazia o suco para ela, o tal de suco verde lá. Foi o grande contato que eu tive com couve na minha vida. E aí, obviamente, eu cheguei pro cara e tive que, cara, o valor nutritivo da couve é muito grande. Espetacular. E dali não saiu mais. Mas, Dani, assim, ó, de couve deu para ver que tu não entendia nada, né? Mas tu veio da área das ferrovias, né? Tu é engenheiro civil? Civil. Cara, é uma história muito louca, gente. Eu sou engenheiro civil de formação, depois eu fiz um mestrado em estruturas, cálculo estrutural, que é talvez a área mais técnica que exista dentro da engenharia civil, né? E aí eu fiz uma carreira na ferrovia, né? A ferrovia ela foi privatizada lá em 97, se criaram concessionárias privadas que têm a concessão de trechos da malha ferroviária. E aí eu fui contratado por uma concessionária dessas e trabalhei 10 anos. Trabalhei realmente bastante tempo, foi uma carreira muito bacana. Eu viajava muito na época, então tem muitas cidades dos parceiros, né, que participam das reuniões, os parceiros vêm nos visitar, parceiros do interior do Paraná, interior de São Paulo e tal, umas cidades às vezes muito pequenininhas, os caras até chegam, não, certamente vocês não conhecem a minha cidade e tal, aí o cara fala o nome da cidade e eu já estive na cidade por causa da ferrovia. E aí foi bem dividido, assim, ao longo desses 10 anos, durante uns 4, 5 anos eu atuei mais na carreira técnica mesmo, de engenharia e tal, e depois teve os últimos 5 anos que foi numa área mais de gestão. Então, foi quando, enfim, depois com a vinda para a Safe e tal, eu não me senti tão deslocado, porque o que eu vim fazer na SafeWeb basicamente foi um pouco de gestão também e as coisas acabaram se juntando. Entendi. E Daniel, me diz uma coisa, desde que tu chegou na Safe lá em 2013, né, hoje, 9 anos depois, o mercado ele mudou bastante, né? Eu me refiro à questão de assinatura, à questão de concorrência, a normatização. A gente passou por uma fase onde o ITI era mais, digamos, suave, depois ele enrijeceu bastante, depois agora soltou de novo a questão de por exemplo, extintor de incêndio, aquela chave tetra, aquela parte normativa, né? Corrente nas janelas. Corrente nas janelas, que a gente tinha aqui também, né? Tu que chegou a ver tudo isso, né? Como é que tu imagina, né? E lógico, hoje tu tem condições perfeitas de fazer dar esse overview. Como é que a gente conseguiu, o SafeWeb, sair ali, digamos, de uma R, porque quando você entrou aqui, nós ainda éramos uma R, né? Afinal, o credenciamento como autoridade certificadora, ele se deu em 2014. Novembro de 14. Né? Para hoje, digamos, a Safe tem uma posição de destaque aí no cenário nacional. O que tu acha, assim, que digamos que foi assim, fundamental para que esse processo acontecesse? Afinal de contas, a gente navega aqui em mar de gigantes, né? Temos diversos players no mercado, muito competentes e tal, mas a Safe, digamos, conseguiu, de uma forma, inclusive, muito rápida, né? Atingir uma maturidade de mercado. A que tu atribui, principalmente, assim, esse sucesso e, ao mesmo tempo, talvez, assim, aonde que os concorrentes, digamos, pecaram para que a gente pudesse ter essa alavancada aí toda? Cara, eu vejo três
três fatores muito importantes, tá? O primeiro deles pode parecer clichê, né, gente? Mas é a questão do cliente, o cliente no centro da organização. Muito se fala sobre isso, tem um monte de curso, um monte de youtubers aí falando sobre isso, né? Mas quando eu cheguei na SafeWeb, eu fiquei... saí de uma companhia, né, que eu trabalhava antes, uma companhia grande, de capital aberto e tudo mais. Mas era uma companhia que exercia digamos, um domínio praticamente 100% do mercado, ou não? Era, né? Sim, dentro da área de atuação, tu não tem outra opção. Tipo, a companhia ferroviária é uma só. Tá? Então é quase que, tipo, os clientes têm que se adaptarem à tua realidade, sim. ao teu molde, tá? Inclusive tem uma questão que é muito engraçada, que o grande ele tem um poder de barganha com a ferrovia menor do que o pequeno, porque o grande depende mais da ferrovia para escoar a produção dele do que o pequeno. O pequeno joga mais fácil pro caminhão. Sim. Então o grande, tu pega uma Bung, uma Cargill, cara, esse cara ele tem ele depende muito da ferrovia, tá? Então é uma relação meio às avessas, meio inverso, meio ao contrário. Mas enfim, quando eu cheguei na Safe, cara, a proximidade que a gente tem do cliente, a forma como a gente trata, como a gente tenta resolver o problema do cliente, como a gente se debruça sobre, traz para dentro, aqui para dentro o problema, transforma o problema do cliente no nosso problema, é um fator muito importante, tá? Eu diria que o segundo fator é outro clichê, tá? Mas, cara, que funciona, é a questão da visão de dono, tá? E aí isso se a gente fizer um paralelo no nosso mercado, a gente vê uma diferença muito grande em relação a outras grandes companhias que atuam no nosso mercado da certificação digital, e que eu entendo que nessa trajetória aí dos últimos 10 anos, cara, a gente passou a ter um protagonismo muito grande, muito por causa da nossa visão minha, tua, do Luiz, do Júnior, de quem está junto com a gente nessa jornada, o Ayrton, a Daniela, enfim, não vou, né, se a gente começar a citar, a gente acaba deixando de citar alguém aqui e fica ruim. Mas, cara, todo mundo realmente tem uma visão de dono muito forte, né? E o terceiro fator é o que a gente chama de domínio vertical da solução, Luciano, que é, assim, praticamente todas as aplicações, praticamente não, gente, todas as soluções da SafeWeb, elas são desenvolvidas e foram concebidas, construídas pelo nosso time interno de desenvolvimento. E isso traz além de trazer muita flexibilidade, né, quando tem essas mudanças do ITI, tem que entrar agora, tem cota de validação externa, tem que prestar conta das notas fiscais emitidas, cara, a gente consegue internamente, de uma forma muito adaptar isso, construir essas alterações dentro de casa, e isso traz também um senso de pertencimento para todo o time em cima desses produtos da SafeWeb, esse negócio que é gerido, que é concebido aqui dentro, que é muito legal, muito bacana. Eu diria assim, Daniel, para te dar uma complementar o que tu falou, né? É a questão seguinte, né? Cara, qual é a empresa que tem um presidente de conselho, né? Tô falando aqui do Zancanella, né? Que o cara é doutor em ciência da computação. Né? Diversas empresas aí tem um corpo diretivo excelente, sim, mas que tenha doutorado nisso, no nosso segmento, eu arrisco dizer que a gente é única. E talvez isso aí seja talvez o maior diferencial de mercado, e talvez por isso, né, Daniel, que, digamos, esse crescimento orgânico tenha sido muito forte. Porque tu é testemunha disso, o nosso crescimento se deu de uma forma muito orgânica. Sim, sem dúvida. E isso aí, então, é muito amparado por esse respaldo de conhecimento, de tecnologia, de saber o caminho, de saber os atalhos. Né? Eu acho que isso aí é o principal. É o nosso core, né? É o nosso core, exatamente. Nosso core ali. Por falar em core, Daniel, em termos assim de mercado, né? Tu vislumbra, por exemplo, a seguinte, né?
A gente sabe que o mercado de pessoa jurídica, quando a gente fala em certificação digital, ele já está ali praticamente todo ele tomado, né? Hoje, de certa forma, é um pouco de rouba-monte. Mas quando a gente fala em pessoa física, né, ainda existe assim, muito espaço para crescimento. Por outro lado, para haver esse crescimento é necessário que hajam demandas para isso. Porque mesmo na pessoa física hoje, tem ali 5, 6 segmentos, né, que são os segmentos onde a pessoa física demanda mais certificado, que são aqueles tradicionais, é contador, é o advogado, é o, né? Saúde, né? Qual que é a tua visão? Por exemplo, assim, ó, um GovBR, né, assinar documentos digitalmente. A gente ouve falar isso há muito tempo, mas na prática, né, Daniel, é pouca gente que utiliza, né, o certificado com essa finalidade. É muito pouca gente. Então, qual que é a tua demanda, tua visão? Será que isso a curto prazo, né, me refiro a, sei lá, a um intervalo de um ano, né, a gente vai conseguir mudar um pouco esse cenário? Será que isso passa, de fato, por nós, né, que somos aí os players do mercado, ou isso é muito mais uma demanda, digamos, de fora que a gente vai acabar internalizando e traduzindo isso num produto específico para eles? GovBR, assinaturas, mercado de pessoa física, o que tu me diz sobre isso? Vamos lá. Gente, o nosso mercado até hoje, ele foi o mercado das obrigatoriedades, que a gente sabe disso. Né? O certificado digital ele foi uma tecnologia que foi bastante impulsionada, digamos assim, pelo próprio governo, né? Como ferramenta para, enfim, para os órgãos do governo poderem eliminar balcão de atendimento, balcão físico de atendimento. Os caras queriam migrar o serviço para o mundo eletrônico e utilizar o certificado digital como ferramenta segura para viabilizar essa ida para o mundo eletrônico. E aí, a partir disso, foram demandas crescentes, né, de uso do certificado digital impulsionados pelo governo. Por outro lado, tem um mercado corporativo que a ICP Brasil nunca conseguiu entrar. Sempre teve muita dificuldade. A gente conseguiu entrar no mercado corporativo em alguns nichos que tu citou, que são aqueles onde o uso da ICP Brasil também é obrigatório. Agora, onde não é obrigatório, a gente tem bastante dificuldade de acessar esse mercado, né? Então, a gente sabe que o certificado digital ele está na vida do empresário, mas ele não está na vida da empresa, ele não está na rotina, ele não é ainda uma ferramenta utilizada dentro da rotina das empresas, principalmente para assinatura de documentos, que é um negócio que, como tu mesmo falou, Luciano, existe, né? É uma pauta que a gente ouve falar há muito tempo da assinatura de documentos e assim por diante. Mas, tá? E aí a gente vê, durante a pandemia, sair uma lei, por exemplo, que foi a 14063 lá, que instituiu a assinatura simples, avançada e qualificada. E aí, em paralelo a isso, né, o governo começa a montar uma infraestrutura inicialmente uma infraestrutura de acesso digital, que foi o GovBR, depois começou a ter outros papéis dentro do GovBR, inclusive assinatura, inclusive formalização de documentos, né? E a gente começa a ficar, poxa, para onde é que vai isso tudo? Né? E obviamente dá um pouco de receio. Mas eu, gente, como quem convive um pouco mais comigo, o Luciano sabe disso, eu sou um otimista, assim, por natureza, tá? E eu acredito que isso tudo se transforma numa grande oportunidade para a ICP Brasil. Porque à medida que se institui padrões de assinatura, como assinatura simples, avançada e qualificada, automaticamente se cria nichos específicos para cada padrão desses. Sim. Tá? E o mercado é gigantesco, gente. O mercado do Brasil, o mercado brasileiro para qualquer coisa é muito grande. Para assinatura de documentos, gente, é um negócio que a gente não mensura. Tu te recorda, Daniel, que a gente estava olhando na semana passada a quantidade de assinaturas que um hospital fez utilizando o Safe ID, que é o nosso certificado digital em nuvem, durante o período de 2, 3 meses. 2, 3 meses.
Era 2 milhões de assinaturas? De assinaturas. Era um hospital, 2 milhões de assinaturas. Um hospital de uma cidade relevante aqui do Rio Grande do Sul, gente, que a gente fechou, né, um contrato legal com eles para uso do Safe ID para assinatura de documentos. Os caras em 2 meses, foi 3 meses na verdade, em 3 meses assinaram 2 milhões de documentos. Tá? Então, assim, quando a gente começa a ter mais contato com esse mercado, a gente vê que, cara, as oportunidades são muito grandes. Tu acha que o nosso negócio vai passar de vender certificado para vender assinatura e, de fato, o certificado se tornar um meio para a gente poder vender mais assinatura? Eu não tenho dúvida. Vai ter não é um produto. Na outra pergunta tu chegou a pincelar sobre prazo e tal, se daqui a um ano. Sim. Gente, as coisas não acontecem assim da noite pro dia e a gente sabe disso, né? Pra fechar com um parceiro, um namoro aí, o Luciano namora 6 meses com o cara, né? E a gente sabe que as coisas têm o seu tempo de amadurecimento, tá? E aqui não é diferente. Esse mercado tradicional que eu chamo, que é o mercado da pessoa jurídica, do certificado, para cumprir as obrigações com o governo e tudo mais, provavelmente ele vai continuar existindo e provavelmente o modelo de negócio vai continuar sendo a compra do certificado ali por 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Só que tem um novo modelo de atuação, tá? Em que a gente tem um dever de casa como indústria, tá? De tornar o processo da emissão do certificado mais fácil, mais flexível, mais simples, tá? Seja por AR eletrônica, seja por videoconferência, vai ter demanda para todos os modelos, tá, Luciano? Tipo, vai continuar tendo emissão presencial, vai continuar tendo videoconferência e quando, né, sair AR eletrônica, vai ter emissão por AR eletrônica também, né? E aqui a gente tem que melhorar a experiência e muito provavelmente o modelo de negócio vai ser por assinatura e não a compra do certificado. E quando a gente começa a analisar as volumetrias desse mercado por assinatura, a gente vê que muito provavelmente o cliente vai acabar pagando mais do que os dos 150, 200 reais da validade de 1 ano do certificado. É impressionante isso, né? Porque ele vai assinar um monte de documento. Sim. Tu me enrolou e tu não me respondeu sobre o GovBR. Tu acha que o GovBR é uma iniciativa que veio colaborar com o nosso mercado, né, com a nossa indústria? Sim. Ou tu acha que ele é uma ameaça ao nosso negócio? A iniciativa inicial do GovBR, que foi, eu entendo que era dar cidadania digital ao cidadão brasileiro. É fantástico. Eu acho um negócio muito legal, tá? E realmente, em meio à pandemia, aí, deu acesso ao Auxílio Brasil, deu acesso aos saques do FGTS, auxílios lá da Caixa Econômica e tudo mais. Fantástico. Mas o pessoal começou a entrar numa seara que, eu não sei se isso já estava dentro do roadmap lá deles, né, do GovBR, para usar um termo da moda aí, mas essa parte de assinatura de documentos e começar, por exemplo, a querer dar validade para uma transferência de um imóvel, por exemplo, com uma assinatura no GovBR, eu acho um negócio bem perigoso. Eu acho um negócio assim, cara, eu não vejo segurança no processo de onboarding do GovBR. Tu fala quando utiliza uma assinatura simples. A própria assinatura com o GovBR, né? O GovBR é o que a norma enquadra como uma assinatura avançada. Tem um processo ali existe um certificado digital, tá, por trás, só que não é um certificado digital ICP Brasil, não é um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora ICP Brasil, tá? Se eu entendi certo, então tu quer me dizer então que nós vamos passar por um processo aonde talvez futuramente esse tipo de assinatura seja questionada e com isso dê força para a assinatura qualificada ICP Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando o pessoal me pergunta sobre, Daniel, o que tu acha dos portais de assinatura, que está todo mundo utilizando os portais de assinatura simples, o próprio GovBR, gente, estamos cortando mato alto. Eu acho ótimo, a gente está digitalizando o país. Tá? Uma empresa, uma vez digitalizada, ela não volta nunca mais para o papel. Tá? O processo virou eletrônico.
Agora, uma grande parcela dessas empresas que digitalizaram com assinatura simples ou com GovBR vão sentir a necessidade de migrar para a qualificada, de migrar para o certificado digital. É o que eu vejo. Sim. Tu citou na resposta anterior ali, Dani, a questão da R eletrônica, né? Tu sabe que, para mim, para ti, a R eletrônica, de certa forma, não é grande novidade, mas tem muita gente aí, Brasil afora, que ainda não tem a real noção do que é isso, né? O cara vai ter que credenciar uma nova R. Como é que funciona? Né? Qual que é o objetivo da R eletrônica? Isso já tem legislação? Já está valendo? Quando é que entra? Como é que funciona? Legal. A R eletrônica é um processo que já existe há bastante tempo, tá? Isso está previsto nos docs lá do ITI desde 2018, se não me falha a memória. 2017 ou 2018, tá? E aí era um processo de emissão simplificado que tinha para correntistas de bancos, tá? Teoricamente, o cara já teria feito uma validação presencial para a abertura da conta dele no banco. Já foi identificado. Ele né? já foi previamente identificado e aí teria só uma etapa de conferência, digamos assim, e o certificado digital poderia ser emitido. E aí depois, como essa conferência passou a poder ser feita via consulta, aqueles barramentos eletrônicos que eles chamam, né? Tipo consulta da base do SERPRO e tal, aí o processo ficou 100% automatizado. Na prática, eu nunca vi ninguém fazer realmente uma emissão 100% eletrônica, 100% autônoma. Mas isso já está previsto nas normas do ITI há bastante tempo, tá? A R eletrônica, gente, não requer nenhum credenciamento novo de uma R. Ela é mais um modelo de emissão, mais um modo de emissão do certificado. Assim como existe a emissão presencial, existe a emissão por videoconferência, possivelmente vai existir a emissão eletrônica, que é uma emissão autônoma, né? O cliente que está solicitando um certificado digital, cumprindo determinados requisitos, o que está previsto por enquanto em normativa é somente certificado de pessoa física e modelo em nuvem. Então isso já restringe bastante a atuação, né? Esse solicitante de certificado, ele vai conseguir fazer uma emissão somente através de um processo autônomo, um processo eletrônico de emissão. O cliente, o contador, acessa o site da R ali normal. E em vez de escolher uma emissão presencial, uma emissão por vídeo, ele escolhe, né, cumpridos certos requisitos, buscar o certificado, emitir o certificado de forma online, sem, digamos, a intervenção de um agente de registro. Sem agente de registro. É isso aí, tá? E aí, qual o grande papel da rede, né, Luciano, nesse processo? A rede continua tendo um papel fundamental de venda, de distribuição desse negócio, né? Fazer a parte comercial disso. Claro, quem tem... tem uma parte operacional nesse braço da R eletrônica que ele deixa de existir. Mas o relacionamento com o cliente, a gente não tem o relacionamento com o cliente lá na ponta, né, Luciano? Isso aí quem tem é a nossa rede. Perfeito. Dani, a gente está, digamos, já no time de operações aqui, ainda não me disse quanto tempo eu tenho, mas eu já tô indo aqui para as perguntas finais, tá? Uma delas é o seguinte: tu acha que digamos assim, que as ARs, né, tem espaço ainda para crescer no mercado? Ou a gente está, digamos, indo para um nível já de saturação? Eu pergunto isso porque cada vez mais, assim, eu entendo que a diferenciação é o grande caminho, né? E eu tive esses dias num evento em São Paulo, o evento da ARB, né? Muitos de vocês aí também estiveram, muitos de vocês também ficaram sabendo disso, né? E estava sendo discutido exatamente isso, né? Quer dizer, quais são os caminhos, né, que uma R, que um posto de atendimento, que uma C precisa trilhar para conseguir, digamos, crescer no mercado. E isso, usando a tua palavra antes, né, parece clichê, né, mas não é clichê, a questão é diferenciação. Então, num momento em que a gente está vivendo uma guerra de preço assim, extremamente agressiva, ruim, né?
A gente vê, por exemplo, que tem empresas, e a gente, né, tem uma R em São Paulo, por exemplo, na nossa rede, que assim, é o exemplo perfeito, né? Eles cobram mais caro, mas eles entregam um produto classe A. E eles, não vou dizer que são os que mais crescem, Daniel, mas eles, assim, ó, eles estão entre as 5 ARs que mais crescem no mercado. E eu te pergunto, né? A resposta vai dizer que sim, mas eu quero saber por que tu acha que sim, tá? Essa questão da diferenciação, né? Que peso tem isso no dia a dia? Porque eu acho que se a gente entrar numa questão de puramente preço, cara, nós vamos cair numa lance literalmente de commoditizão mesmo. E o certificado em si até pode cumprir a mesma função, só que o serviço, né, que está por trás, né, a questão de segurança, a questão de suporte, isso não é commodity, né? Então, assim, tu acha que tem espaço para que outras empresas, outras ARs, outros PAs enveredem, para usar um termo aí, né? Enveredem por esse caminho e digamos, busquem na diferenciação a questão do aumento de ticket médio, porque o ticket médio a gente vê, né? Todo mundo reclama, né? Tá baixando. Mas se chega no limite, né? Até porque a última linha o resultado ali da operação, ela precisa ser saudável, né? Para que possa reinvestir, para que possa qualificar funcionários, para que possa fazer uma série de melhorias na sua operação, né? Então, eu que já agora falei demais, me responde isso. Eu falei e respondi, não? Quase. Quando a gente olha para o mercado tradicional aqui, o mercado das obrigatoriedades, a gente tem um cenário, claro que cresce, tá? Mas é aquele crescimento que tu comentou antes, tem um crescimento aqui orgânico, tem CNPJ sendo aberto o tempo todo no país, né? E a gente sabe que, enfim, todo CNPJ precisa do certificado digital ali para cumprir as suas obrigações e assim por diante, né? Então, aqui tem um crescimento e tem oportunidade, mas é um mercado que está muito mais suscetível a essa guerra, né? Essa guerra do preço, da commodity e tudo mais. Dá para a gente ter uma proposta de valor diferente aqui nesse mercado tradicional? Dá. Claro que dá. E o que a SafeWeb busca, por exemplo, né? A gente procura vender uma imagem muito grande de confiança, né, Luciano? Tanto para a nossa rede, quanto para os nossos contadores parceiros e assim por diante, tá? Agora, eu quero bater um pouquinho e entrar cada vez mais na pauta desse novo mercado, do mercado corporativo, do mercado das assinaturas qualificadas. Que normalmente quando tu cita essas ARs que estão tendo uma diferenciação maior e um crescimento mais expressivo, são as ARs, gente, que estão enxergando esse novo mercado, seja na área da educação, seja na área da saúde, que são os nichos, né, dentro do mercado corporativo que tem obrigatoriedade de CP Brasil para assinatura de documentos, né? Esse pessoal consegue montar muito melhor uma proposta de valor aonde descola, onde o preço não é o mais importante. O mais importante, por exemplo, quando um médico está lá dentro do hospital e precisa assinar um laudo, um prontuário de um paciente, cara, ele precisa que o serviço esteja disponível, se eventualmente ele tiver um problema, ele precisa ter um suporte extremamente qualificado, né? E então acho que tem muito disso. Tanto no mercado tradicional quanto no novo mercado, mas aqui no novo mercado, gente, aqui eu vejo... Entendi. Dani, queria fazer um tipo de um ping-pong agora contigo, né? Fazer Que desafio. Que desafio, né? Fazer um ping-pong. Eu vou te falar algumas coisas aqui, algumas palavras. Tu era bom de ping-pong ou não? Não, cara. Não? Eu sempre joguei futebol, sabe? Enquanto meu preparo físico me ajudava, né? Enquanto eu tava naquela época de escola e coisa, né? Eu até que eu jogava direitinho, não comprometia não, né? Eu era o ruim que organizava o jogo. O dono da bola. Que se prestava a ligar para todo mundo e tal, marcar a quadra, não sei o que, papapá. Então eu tava sempre no jogo. Eu até que não comprometia não, né? Mas esse negócio de tênis, raquete, até tentei ali, mas não era para mim, sabe? É que nem música, né? A música é um troço que ou tu tem talento ou tu não tem, né? Exatamente. E talento é um negócio que não... Bueno, segundo lugar no ranking,
né? A Safe atingiu, agora em maio, né, segundo os números do ITI, o segundo lugar, né, no ranking de emissões. Isso aí, o que significou? Isso te deixou mais feliz? Ajudou a pagar tuas contas? Tipo assim, ó, tem mais parceiros vindo por conta disso? Na prática, assim, ó, o que tu me diz desse número, desse ranking aí? Reflexão, tá? A reflexão que eu faço é constância, gente. Não é algo que se conquista, de novo, né? Eu já falei isso ao longo da conversa. Não se conquista de uma hora para outra. Cara, é resultado de um trabalho assim, ó, de longo prazo, né? E legal, a gente chegou, conquistou, é bacana, a gente celebra, né? Um negócio que eu gosto de fazer é celebrar as conquistas, mas, vírgula, queremos mais. Queremos mais e, respondendo a tua pergunta, não mudou aqui, os corredores continuam iguais, a galera continua na mesma batida, né? Mas também um outro ponto, cara, fortalece a marca, né? Ajuda com certeza para as equipes comerciais, com certeza é um cartão de visita também a ser apresentado, né? Mas, gente, não muda a nossa forma de agir, não muda o cliente no centro, não muda a constância do nosso trabalho, não muda a forma como a gente enxerga o negócio a longo prazo. E o futuro, Daniel? Tu acredita no mercado da identificação, no mercado da Safe do Brasil? Demais. Demais. Eu te direi que eu nunca acreditei tanto, tá? Esse mercado de formalização, gente, de assinatura de documentos, o mercado de assinatura qualificada é gigantesco. Tu sabe que eu vou dar um testemunho pessoal, Dani. Eu também. Até, sei lá, uns 3 anos atrás. 3 anos. Cara, a gente vivia com aquelas ameaças assim, não, mais 2 anos o mercado vai resistir. Sim. E tal, né? Mas eu escuto isso desde 2008, quando eu entrei aqui, Dani. Sim. 2009, 2012, 2013, 14, 15. E só cresce, cara. E o seu Luiz sempre falando, Sim. Não se preocupem. Não se preocupem que esse mercado ainda está engatinhando. Né? O mercado ainda está verde, né? Ou seja, tem muita coisa ainda para amadurecer. E essa questão das assinaturas, né? Esse exemplo desse hospital, 2 milhões e pouco de assinaturas em 3 meses, né? E eu não sei mensurar o quanto, né? Quantos % dos processos estão ali dentro. Mas eu diria que não deve ser tudo. Não deve ser tudo. Não. É só o que ali é só o que é obrigatório sempre no Brasil, Luciano. É só o prontuário do paciente. E o Brasil, Dani? Falar um pouquinho aqui de... Copa do Mundo? Vamos falar um pouquinho de tudo, né? Não vamos falar aqui de política, né? Tá Sim. Proibido aqui dizer nome de candidato, né? Até porque sempre cada um aí tem as suas opiniões. Mas Copa do Mundo, política... né? A Copa, cara, eu nunca tive tão desconectado. Eu não sei se é porque a Copa vai ser no final do ano e tal, e quebrou Mas eu nunca tive tão desconectado. É que tu nunca trabalhou tanto na tua vida. Também, eu acho que sim. E é a primeira Copa com 2 filhos, mas eu sei. Sim, tá, mas não foge. Mas não foge da pergunta. E o Brasil? Cara, o Brasil, assim, ó, independente de política, gente, a gente tem uma economia muito forte, a gente tem uma economia muito robusta, tá? E o mercado, gente, o mercado é muito grande. Eu vejo, cara, a cada viagem, quando a gente vai a São Paulo, a gente vai para o Paraná, a gente vai para o Nordeste, a gente vai para... Cara, em cada viagem dessa o cara volta assim, meu Deus, cara, quanta oportunidade tem. Então eu continuo acreditando demais, tá? De novo, uma economia muito forte, tá? E um mercado consumidor, assim, cheio de oportunidades. Então eu acredito demais no nosso país. E a nossa rede, né? Os nossos parceiros, né? O quanto que eles serão importantes para a Safe daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Como é que tu enxerga a viabilidade da operação conjunta AC, ARs,
PAs. Como que enxerga isso? A gente tem dois grandes ativos, Luciano. Um ativo é a nossa, é o que eu chamei antes da solução, o domínio vertical das nossas soluções, né? Nosso core e tal, a nossa parte técnica é um grande ativo. E o segundo grande ativo é a rede que a gente construiu ao longo do tempo, tá? Que nos ajudaram a vir até aqui e que vão continuar tendo um papel fundamental, seja no mercado tradicional quanto no novo mercado. Assim como eu expliquei, gente, mesmo no modelo da R eletrônica, a rede tem um papel fundamental de continuar distribuindo certificado digital e assinatura qualificada. Dani, para a gente encerrar, eu quero te fazer um convite assim, para dividir conosco. A gente escuta muito falar na questão da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. A Safe desenvolveu ali um sistema, né? Tem uma equipe focada nesse assunto, né? Da LGPD. E a gente sabe, a gente sente, né? Nós que estamos ali no dia a dia da operação do Safe Comply também, nós sentimos que o mercado ele é maior do que o mercado da SAP Brasil, porém é um mercado que ainda não despertou para toda aquela responsabilidade, né, que quem trata dados de pessoa física precisa ter. Apesar de ter a lei, não tem o conceito da obrigatoriedade. Exatamente. Não tem, na verdade, já existe a lei, sim, já existe a responsabilidade, mas o pessoal não, né, o pessoal acha que daqui a pouco ajustar um contrato ali é suficiente. Sim. Né? E a gente sabe que não é, que é muito mais que isso. E que esse, né, muito provavelmente, vai ser o grande produto, né, que a gente vai estar trabalhando, né, nos próximos anos. Né? Porque isso aqui, cara, quem trata, seja um hotel, seja que a gente falou, um hospital, seja todo mundo que captura dados, qualquer empresa, né, Daniel? Sim. Que tem ali os seus funcionários, precisa ter essa preocupação. Mas a gente sabe, a gente está vendo isso, sentindo isso, né? Que o mercado está lá em 2000, né, se a gente fizer um paralelo com a certificação digital, que o mercado está lá em, sei lá, 2005, 2006. Né? Lembrando que a medida provisória saiu em 2001, mas que as primeiras iniciativas ali de operação legítima, digamos, do certificado, ocorreram ali 4, 5 anos depois. A gente hoje, né, tem um mercado gigantesco e tem pouca gente trabalhando isso. Tu acha que isso vai demorar para que a coisa engrene? Porque o certificado digital ele levou, sei lá, sim, alguns anos. Eu lembro que a obrigatoriedade que nos fez assim, ó, sorrir de verdade foi em 2011. Lógico, 2007 sim, teve ali um volume legal, 6 anos depois da MP. Porém, em 2011, 10 anos depois, né, que a coisa começou a andar de uma forma mais estável, né, para o mercado da certificação. E aí, quando a gente olha a LGPD, nós temos algumas questões, né? Por exemplo, até hoje, pelo que me consta, não houveram ainda empresas multadas, né? Justamente porque não se sabe nem a dosimetria da multa. Estão estudando agora o quanto que uma empresa de grande porte, quanto que cabe para uma empresa de grande porte um vazamento de dados, uma sim, multa, uma sanção, e quanto cabe para uma empresa menor. Tu acha que essa lei vai pegar? Essa é a questão, né? Tu acha que essa lei vai pegar? Porque muitos dizem isso, não, essa lei não vai pegar. Essa lei aí, né, é muito difícil, é muito complicado. O que tu acha? Na minha visão, não tem como não pegar. Pode demorar um pouco. E eu acho que ainda vai demorar um pouco até ter um entendimento do mercado, seja da grande empresa, seja da pequena e da média, de qual o papel dela frente a essa lei. Entendeu? Qual é a relação que eu tenho com essa lei? Não está claro ainda. Parece que é um lance meio que para os outros. É para os outros. Para os outros, não é para mim. Não está claro ainda para o empresário, não está claro para o contador, que é uma pessoa bastante próxima do empresário, né? Então, eu entendo que vai ter, obviamente que tem um papel punitivo aqui nessa, tem umas, né? Quando começar a ter sanções, Luciano,
o negócio vai ter uma curva uma aceleração dessa curva, tá? Só que ainda, enfim, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela nem tem esse papel de ela ser a fiscalizadora, a fiscalizadora da lei, tá? Então, tem ainda muita coisa para ser definida, sabe? Para se colocar assim, não, esse aqui, no plano de ação, né? Vamos montar um plano de ação aqui da LGPD, tá? Cara, tem muitos papéis aqui, muitas coisinhas, muitos detalhes. Agora, quando a gente olha o movimento que aconteceu na Europa, quando a gente olha como as coisas estão sendo conduzidas nos Estados Unidos, e a gente como uma economia que né, cada vez mais globalizada, as empresas se relacionando com quem está lá fora, comprando, vendendo, cara, não tem como não pegar. Então, assim, é uma questão de tempo, mas todo mundo vai ter que se adequar. Obviamente, cara, quanto tu lida com dados sensíveis dentro da tua corporação? Muito bom, tu tem, cada doença tem um tratamento diferente, tem um remédio diferente. Tu sabe que tem duas coisas, né? A questão de dados sensíveis de pessoa física, que são aqueles dados que podem causar algum tipo de discriminação, mas existem os dados pessoais, não necessariamente sensíveis, mas que também são impactados, né? Então isso eu também acho, tá? Eu também acho, e tanto acho isso que existe, já foi publicado ano passado, uma espécie de manual, né, para pequena empresa. Pequena. E aí, cara, o lance é o seguinte, não importa se tu é grande, se tu é pequeno, algum nível de adequação tu vai ter que ter. Sim. Então eu acho que esse é um grande mercado que está para vir por aí, mas que vai merecer aí um podcast dedicado, né, para o time aí. Aí tem que trazer o Borges e a Gisele. Trazer o Borges e a Gisele para a gente fazer um super bate-papo aí. Valeu? Maravilha, show de bola. Então tá, irmão, brigadão. Valeu. Pessoal, obrigado. Esse foi o nosso primeiro, não tá nem batizado direito ainda, não sei se vai ser Safecast, como é que vai ser. A gente vai melhorar bastante ele ainda. Pensei em trazer uma cervejinha a próxima vez aí, Dani, mas... Cai bem. Cai bem? Cai bem, quebrar o gelo. Cai bem. Mas até troquei o óculos pra vir pro Safecast. Aí, ficou bonito, eu te falei, né? Melhorou. Melhorou. Maravilha. Falou, galera. Valeu. Valeu, Obrigadão. gente.